E aí, galerinha, tudo bem? Quarta e última aula do romantismo, e talvez a mais importante. Nessa aula nós vamos falar sobre a poesia romântica brasileira. Na aula anterior eu falei sobre a prosa, como que ela se divide, e hoje nós vamos falar sobre a poesia, que é abundantemente cobrada, tá? Nas provas, né, de ensino médio, nos vestibulares e tal. Bom, a poesia romântica brasileira é o início do nosso romantismo. O romantismo começou no Brasil com poesia. A primeira obra tipicamente romântica que foi publicada no Brasil é Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães, publicado em 1836 e considerado o marco inicial do nosso romantismo. Gente, é Gonçalves Magalhães, não é Gonçalves Dias. A gente vai falar sobre Gonçalves Dias, que é um dos grandes poetas. Gonçalves Magalhães é um poeta menor, um bom poeta, mas não chega a ser um grande destaque. O grande poeta da primeira geração romântica é Gonçalves Dias. O Gonçalves Magalhães, como eu falei, um poeta médio. Algumas más línguas dizem que o melhor do livro dele é o título. É um belo título, né? Suspiros Poéticos e Saudades. E aí nós temos a divisão da poesia romântica brasileira. Como eu falei para vocês, é diferente da prosa. A prosa era de acordo com o conteúdo, o assunto, né, e o objetivo que a obra era produzida ali, né? Então você tinha lá os romances urbanos, regionalistas, históricos, indianistas e tal. Isso vale para a prosa, não vale para a poesia. A poesia tem uma classificação diferenciada de acordo com as gerações. Você vai ter 3 grandes gerações dentro do romantismo. Geração, você sabe, é um grupo de poetas que predomina num determinado período. Então nós temos 3 gerações ao longo do romantismo. Primeira, segunda e terceira geração. A primeira geração é aquela que predomina na década de 30, né, segunda metade da década de 30, ali, a partir de 36, e década de 40, do século XIX. A segunda geração, ela predomina no auge do nosso romantismo, que é a década de 50, e a terceira geração nas décadas de 60, 70. Cada uma dessas gerações tem as suas particularidades. O romantismo, de uma forma geral, tem características comuns e tal, mas tem algumas especificidades, particularidades que nos permitem identificar quando que uma obra pertence a tal geração. Antes eu queria lembrar para vocês o seguinte, a gente já conversou isso aqui, toda a escola literária, quando você coloca num gráfico, ela tem mais ou menos essa forma triangular. Ela começa, né, fraca ainda, lutando com a escola anterior, vai crescendo, vai se impondo, atinge um ponto culminante, predomina durante um certo tempo, aí começa a perder força e começa a cair. Talvez um dos motivos, né, das 3 gerações românticas serem muito apreciadas pela crítica, pelos professores e tal, é exatamente esse fato de que nós temos aqui essa sequência da escola literária chamada romantismo. A primeira geração está no início do romantismo, a segunda geração no auge do romantismo e a terceira geração no final do romantismo. Como eu tinha falado, cada uma dessas gerações vai ter um tema específico e um poeta característico que as representa. Isso, gente, você tem meio que decorar. Então, por exemplo, na primeira geração, o autor mais... Você tem uma série de autores nessa primeira geração, mas o autor mais representativo é Gonçalves Dias. Na segunda geração, o autor mais representativo é Álvares Azevedo. E na terceira geração, o autor mais representativo é Castro Alves. A tal ponto, gente, que eu posso simplesmente usar a expressão assim, ó, geração do Castro Alves, ao invés de falar terceira geração. Geração do Álvares Azevedo. E você tem que saber que a geração do Álvares Azevedo é a segunda geração. É uma associação automática aí. Da mesma forma, cada uma dessas gerações tem um assunto que predomina. Claro que pode ter outros assuntos também, mas um assunto que identifica, que predomina naquela geração é um. E aí, um outro detalhe. Cada uma dessas gerações vai explorar de maneira predominante um daqueles 3 conceitos básicos que identificam uma obra romântica. Nós vimos lá na primeira aula, na primeira para a segunda aula. O individualismo, o nacionalismo e o conceito de liberdade. Cada uma dessas 3 gerações brasileiras vai aprofundar de maneira mais específica um desses conceitos. E você consegue identificar a geração por esse tema aí. Então, por exemplo, a primeira geração, o tema predominante é o nacionalismo.
Como eu falei para vocês, o romantismo foi a primeira escola que apareceu após a independência do Brasil. Então, a primeira preocupação dos nossos autores românticos foi a questão nacionalista. E como eu falei para vocês também, numa das aulas anteriores, o nacionalismo no Brasil tem particularidades que a gente chama de cor local. Ele é diferente do nacionalismo europeu. O nacionalismo aqui se manifesta através da exaltação da nossa natureza bela, exótica, tropical e da exaltação, idealização, heroicização do índio, do chamado indianismo. Então, se você tem um poema que fala da natureza, né, que fala do índio de maneira heróica, é primeira geração. Eu queria lembrá-los, né, que o Gonçalves Dias, o principal autor dessa primeira geração, é o autor do famoso Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá e tal. Aquela exaltação da natureza brasileira, da beleza tropical, cujos versos, inclusive, foram utilizados depois no hino nacional. Alguns versos foram utilizados no hino nacional brasileiro. E o Canção do Exílio virou o verdadeiro hino do Brasil na época. Então o nacionalismo é a característica marcante desse primeiro momento aí. No segundo momento, veja, o segundo momento é o auge do romantismo. Qual que é a característica ultra-romântica que eu falei para vocês? A principal característica daquelas três, né, que identificam uma obra romântica que eu falei para vocês? O individualismo. Então, a característica marcante, identificadora da segunda geração é o individualismo. Também chamado de ultrarromantismo, byronismo, mal do século, são todos sinônimos. Basicamente é aquela visão exagerada, egocêntrica, né, com sentimentalismo exagerado aí. E o principal autor desta segunda geração, aquele mais representativo dessa poesia do mal do século, byroniana e tal, é Álvares de Azevedo. Como eu falei, a ponto de você identificar a geração, né, pelo autor, ou seja, a geração do Álvares de Azevedo, a segunda geração aí. E na terceira geração, qual dos três temas que está faltando? A liberdade. Tá? Então, na terceira geração, o tema predominante, o assunto predominante é a ideia da liberdade. Aqui no Brasil, muito voltado para a poesia libertária, a poesia contra a escravidão, abolicionista. Também chamada de condoreira. Poesia condoreira é a poesia abolicionista. Essa expressão condoreira vem de condor mesmo. Os poetas dessa geração, especialmente o Castro Alves, elegeram o condor como símbolo da liberdade, porque é um pássaro que voa muito alto, né? Então ele virou símbolo da liberdade. Daí veio a expressão poesia condoreira, condoreirismo, que está associado à ideia de liberdade. E o poeta típico, representativo dessa terceira geração é Castro Alves. Então você já sabe, você vê que é relativamente simples. Se você tem um poema que fala sobre índios, sobre exaltação da natureza e tal, é a primeira geração, provavelmente Gonçalves Dias. Se você tem um poema que fala do sentimento de tédio, de desprezo pela vida, o desejo de morte, o exagero sentimental, é segunda geração, provavelmente Álvares de Azevedo. E se você tem um poema que fala sobre a escravidão, né, o abolicionismo, a liberdade e tal, terceira geração, provavelmente Castro Alves. Muito fácil de identificar quando aparecem esses temas. Mas aí tem um detalhe, gente. Nem sempre serão esses os temas que esses autores vão abordar. Aliás, o tema mais abordado por eles não são esses. Eles são autores românticos. A maioria dos seus poemas não fala sobre nacionalismo, sobre mal do século, sobre liberdade. Fala sobre o amor, sobre as relações amorosas dele. E aí a pergunta que fica é a seguinte, tá, eu consigo diferenciar uma poesia da primeira, da segunda e da terceira geração quando o tema é o mesmo? Eu pego 3 poemas falando de amor, um de cada geração. Eu consigo diferenciar? A resposta é sim. Mas não é tão simples, porque uma coisa é você diferenciar um tema diferente do outro. Outra coisa é você diferenciar 3 temas iguais, pela maneira como são abordados esses temas. Mas é possível. E aí nós temos isso aqui, ó. Cada uma dessas gerações vai ter uma visão muito específica, né, da mulher e do amor. Então a temática do amor e da mulher, ela tem particularidades em cada uma dessas gerações. Na primeira geração, nós temos aquela visão do amor idealizado, no sentido de platônico mesmo, de imaginação. Aquela coisa da mulher com a pureza angelical, né, virgem, casta.
Então, essa é a ideia que predomina. É aí que nasce o protótipo da mulher romântica, virgem, casta, pura, imaculada, etc. A poesia dessa geração, ela quase que não tem erotismo, sensualidade. O poeta aqui, quando ele fala da mulher, ele fala de elementos que não são sensuais na mulher. Ele vai falar dos olhos, do cabelo, do sentimento. Dificilmente ele fará referência, por exemplo, à parte mais sensual do corpo da mulher, os seios, as coxas. Então, dificilmente ele vai fazer isso. Quer um exemplo bem característico? Olha esse poema aqui do Gonçalves Dias. Seus olhos, tão negros, tão belos, tão puros, têm meiga expressão, mais doce que a brisa, mais doce que o nauta, marinheiro, de noite cantando, mais doce que a flauta quebrando a solidão. Então, vê, essa coisa singela, essa coisa meio ingênua do amor, nesse sentido mais de pureza mesmo, né? De uma coisa mais idealizada, quase que ausência de sensualidade. A segunda geração é a geração de todo o exagero, né? É quando chega no auge. Então, o que acontece? Essa visão da mulher pura, casta, virgem, angelical, ela vai num crescente e chega no auge na segunda geração. E aí, como tudo que chega no extremo entra em choque com a realidade. Toda extrema da fantasia, da idealização entra em choque com a realidade. O que acontece nessa segunda geração é que esse amor puro, casto, ele vai entrar em choque com a realidade física do amor, o desejo carnal. Não podemos esquecer que são jovens poetas em plena maturidade sexual. Então, de repente, o desejo físico sexual se manifestava e entrava em choque com aquela imagem de pureza da mulher. O sexo destruiria aquela imagem de pureza. Então, eles acabam tendo uma relação muito conflituosa com a ideia do sexo. Na segunda geração, você já começa a ter a sensualidade. O Álvares Azevedo já tem poemas retratando cenas eróticas, né? A mulher se entregando a ele na cama, mas são sempre imagens de sonho, de fantasia. E sempre gerando um conflito com isso. Então você acaba tendo aqui uma associação do amor com a ideia da morte. É como se aquela ideia que a morte libertaria o espírito e então livraria do desejo físico, material do corpo, e aí permaneceria aquele amor puro e idealizado. Eu costumo brincar com os meus alunos que, para você entender esse conflito que viviam esses poetas, especialmente o Álvares Azevedo, que eu digo, o Álvares Azevedo morreu aos 20 anos totalmente inédito, não tinha publicado nenhum livro e morreu virgem, segundo sua própria poesia. Então, para você entender esse conflito, você pode imaginar, por exemplo, o conflito que um adolescente sente ao imaginar os pais transando. Quando a gente é adolescente, a gente não consegue aceitar essa ideia de que os pais possam ter uma vida sexual. Aquilo cria uma verdadeira aversão em nós, né? É como se fosse uma coisa assim inconcebível e tal. É essa ideia. Quando você idealiza demais espiritualmente uma coisa, uma pessoa, você acaba dissociando ela da vida real, do mundo concreto, do mundo material. Então, cria-se esse conflito. Dá uma olhada nesse exemplo aqui de um poema, um fragmento de um poema do Álvares Azevedo. Olha só. Pálida, a luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua, por noite embalsamada, entre as nuvens do amor, ela dormia. Observe que o poema mostra uma mulher adormecida, mas você tem vários elementos ali que trazem um aspecto gótico, né? Uma coisa mórbida. Então você tem expressões lâmpada sombria, a moça está pálida, ela está reclinada sobre um leito de flores. Imagina, por exemplo, que ela esteja num velório, reclinada sobre um caixão, como se tivesse essa moça envolvida pela lâmpada, é como a lua embalsamada pela noite. Embalsamar também lembra essa ideia de morte. Esse adormecer dela está completamente inserido numa atmosfera mórbida. Essa associação com a morte é uma marca muito característica da poesia do Álvares Azevedo, que mostra esse conflito dessa segunda geração. A terceira geração, o que acontece? Depois que chega no auge, o romantismo começa a perder força e se aproxima mais da próxima escola, que é o realismo. Então, aqueles excessos, aquela visão exagerada de pureza e tal, ela vai perdendo força. E a ideia, a aceitação do amor físico, do amor carnal,
vai aparecendo. Eu costumo dizer que a terceira geração, ela entende que a relação carnal, a relação sexual faz parte do amor, é um complemento do amor e não tem por que entrar em conflito isso. Então nós passamos a ter, na terceira geração, uma poesia em que prevalece um amor muito mais sensual. Nós percebemos o erotismo, o amor físico muito mais presente. O Castro Alves, o principal representante dessa terceira geração, foi um dos grandes amantes da nossa literatura. Como eu falei, ele era ator de teatro também, né? Então tinha uma vida pública muito glamourosa e tal, várias mulheres, várias namoradas. E ele usava essas experiências concretas, né, com as mulheres que ele amava para fazer a sua poesia. E o que a gente sente nessa poesia da terceira geração é uma coisa realmente mais concreta, mais física, mais palpável. Enquanto o Álvares Azevedo sonhava né, com essa relação sexual, o Castro Alves representava, né, essa relação. Eu costumo dizer o seguinte: enquanto o Álvares Azevedo sonhava com o seio da amada, o Castro Alves apalpava o seio da amada, ou seja, uma coisa mais real e associada com a ideia da vida. Enquanto que o Álvares Azevedo associava o amor físico, o amor carnal com a morte, o Castro Alves associa com a vida. Então é uma coisa boa, é uma coisa positiva, né? Que inclusive enaltece a beleza do amor físico, a beleza do corpo feminino, sem denegrir a imagem da mulher aí. Então, observe. Quando você tem temas diferentes, fica fácil identificar as três gerações. O nacionalismo, o ultrarromantismo, a liberdade, fica fácil. Agora, quando você tem o mesmo tema, e que é mais comum, ou seja, os poetas falando, né, da mulher, do amor e tal, você tem que tomar mais cuidado. Mas dá para diferenciar também. O amor mais puro, o amor mais idealizado, né, com quase ausência de sensualidade, é a primeira geração. O amor mais conflituoso, que acaba trazendo muito uma atmosfera mórbida, uma associação muito constante com a ideia da morte, é a segunda geração do Álvares Azevedo. E o amor mais físico, mais carnal, mais erotizado, com uma visão mais positiva, mais alegre, mais associada com a vida, é da terceira geração do Castro Alves, como nós vimos nos exemplos aí. Gente, com isso nós estamos encerrando o romantismo. Foram 4 aulas. Para você pegar o romantismo, tem que assistir as 4. Eu procurei dividir para não ficar muito cansativo. E eu espero que vocês tenham conseguido entender. Essa que é uma das escolas mais bonitas, mas mais complexas de toda a nossa literatura aí. Certinho? Nas próximas aulas nós estaremos trabalhando com outra escola também bastante complexa, que é o realismo naturalismo. Então, até lá, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e um abraço!